quero deixar como registro o falecimento, durante essa semana passada, do desembargador Amin Abiguenem, que foi magistrado de carreira e faleceu vítima do coronavírus, lamentavelmente. E, por outro lado, a doutora Cláudia Araújo, que também foi acometida pelo coronavírus, mas, graças a Deus, ela se recuperou e foi para a sua casa dias atrás. Para nós foi muito feliz sabermos disso. E, além dessas duas notícias, uma triste e outra alegre, eu passarei a palavra ao desembargador Ney Batista Coutinho para se manifestar e fazer o registro pelos eminentes pares e algumas notícias que Sua Excelência julgar necessária mencionar nesse momento. Com a palavra, desembargador Ney Batista Coutinho. Uma boa tarde para todos. Cumprimento os senhores advogados, cumprimento ao doutor Procurador-Geral de Justiça, aqui presente nessa sessão, e a todos os colegas. Senhor presidente, o que eu tinha que manifestar assim, de mais contundente no nosso meio é geralmente o falecimento do nosso colega Amin Abiguenem, mas Vossa Excelência já o fez. Entretanto, eu tenho que registrar que o desembargador Amin vai fazer falta, porque era um homem que eu, pessoalmente, considerava uma pessoa muito afável, um juiz que, quando estava na ativa, era muito trabalhador. O conheci lá em meados de 1983, lá em Cachoeira de Itapemirim. E, a partir daquela data, eu passei a ser uma pessoa que gozava da sua amizade. E, então, eu acredito que, para nós, foi uma perda assim, considerável. Então, por outro lado, também, manifestar a satisfação de saber que a doutora Cláudia Araújo recuperou-se. Isso realmente nos deixa satisfeitos, porque é uma juíza que já várias vezes substituiu aqui no Tribunal de Justiça, no Pleno, inclusive, e uma pessoa muito afável, é uma profissional de muita responsabilidade e, acima de tudo, trabalhadora. Aliás, tem que registrar que ela já substituiu o desembargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça, o Sérgio Gama, e eu não lembro se teve outro, mas, enfim, ela sempre substituiu aqui e sempre deixou a demonstração da sua capacidade jurídica. Meus colegas, na realidade, nós estamos realmente passando por uma situação muito difícil. E eu, em especial, fico, como diz o desembargador Sérgio Gama, querendo o convívio com os demais colegas. Você vai ficar dentro de casa, é um problema sério. A gente pensa que a gente tem muita liberdade, mas não tem, é uma liberdade restrita a praticamente 4 paredes, né? A gente não pode sair. Eu, pelo menos, moro em frente ao mar. Só posso ver o mar, não posso ir no calçadão. Então, é difícil. Ainda mais um sujeito que faz parte do grupo de risco como eu, que é de altíssimo risco, né? E, assim sendo, eu estou, eminente presidente, torcendo
para que tudo isso passe, para que o povo tenha mais sossego, para que todos nós tenhamos saúde. Eu, aliás, não só todos, como todo dia eu faço as minhas orações, porque eu quero a felicidade de todos. É somente o que eu penso. Eu não quero dar notícias ruins, não quero dar notícia da morte de ninguém. Que Jesus Cristo nos proteja, que Jesus Cristo nos ajude. Inclusive, eu quero também, nesse momento, parabenizar o eminente desembargador presidente pela forma como vem conduzindo o Tribunal de Justiça. Eu acredito que os colegas também pensam da mesma forma. O colega chega, coloca tudo para discutir e votar imediatamente. E de uma forma simples, porém produtiva. Muito obrigado, senhor presidente, e peço aos colegas desculpa se não falei aquilo que eles queriam, mas saiu tudo do meu coração. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Presidente. A palavra. Presidente, como é notório, o desembargador Amin Abiguinem era irmão da minha sogra e tio da minha esposa. Então, eu me sinto no dever de formular os agradecimentos da família, não só a Vossa Excelência, também ao desembargador Ney, pelo registro do seu passamento. A família tem procurado conforto em Deus, ele partiu e foi feita a vontade de Deus da vida dele. Estava reagindo bem, ele estava inicialmente com um coágulo cerebral, do qual se recuperou, depois teve que retornar para cuidar de outro coágulo, e nessa segunda vez ele adquiriu o corona e, infelizmente, devido à idade dele, ele acabou sendo vitimado. Mas é a vida, né? E eu agradeço muito o registro, não só a Vossa Excelência, como também ao desembargador Ney Coutinho, em nome da família. E quero também parabenizar a Vossa Excelência, fazendo minhas as palavras do Ney, pela forma firme, pela forma cordial com que vem conduzindo o Tribunal de Justiça, juntamente com o desembargador Zé Paulo e com o desembargador Ney Coutinho. Nós que já sentamos nessa cadeira aí, sabemos a dificuldade que nós temos para gerir o Tribunal de Justiça. Só aqueles que sentam, só aqueles que experimentam é que sabem a dificuldade que a gente tem. Eu vou dizer o seguinte, a gente tem uma alegria muito grande em ser avô, mas a gente só experimenta realmente essa alegria quando você se torna avô, porque os nossos netos são filhos com açúcar. Eu tenho o privilégio de ter 5 netos, graças a Deus. Então, parabéns, desembargador Ronaldo, parabéns também por essa notícia da composição feita com o governador. Que Deus continue iluminando Vossa Excelência, desembargador Zé Paulo, desembargador Ney. Contem comigo em todas as circunstâncias, Vossa Excelência sabe disso. Obrigado. Obrigado, desembargador Sérgio. Obrigado, desembargador Ney Batista. E dizer que foi colocado na página do tribunal o falecimento do desembargador Amin Abiguinem, notícia triste para nós, mas determinei que colocasse. Tenho conhecimento que hoje é a missa de 7º dia dele, mas vai ser uma missa que vai ser celebrada, só me parece, com os familiares, e a Rádio América irá transmitir essa missa, segundo eu vi no jornal A Tribuna. Não é isso, desembargador Sérgio? Essa é a notícia que eu tenho também. É isso aí. Então, se os eminentes pares quiserem participar dessa missa, ouvindo a Rádio América, irá retransmitir a missa em homenagem ao desembargador Amin Abiguinem, que aqui confirmo mais uma vez nossos sentimentos, a família enlutada, porque quem perde um ente querido é que sabe a dor dessa grande perda. E tenho certeza que os familiares do desembargador Amin, como bem disse o desembargador Sérgio Gama, estão consternados com a partida dele num momento tão difícil, esse momento do coronavírus. Ultrapassado essa forma de registros,
vamos à pauta ordinária e o processo pautado, a pauta administrativa, e o processo pautado sobre 1, 2, 3 e 4, trata-se de pedidos do desembargador Aníbal de Rezende Lima, de afastamento, desembargador Daí, também de afastamento, desembargadora Janete, suspensão de férias, desembargador Robson, suspensão de férias. Todos de acordo? Aprovado à unanimidade os 4 processos iniciais. O 5º processo é expediente protocolizado pelo eminente desembargador ouvidor, desembargador Everton Schwab Pinto Júnior, que apresenta o primeiro relatório trimestral da Ouvidoria Judiciária, biênio 2020-2021. Recebi o referido relatório e eu quero só parabenizar o desembargador Everton pelo excelente trabalho à frente da ouvidoria. Os eminentes pares estão de acordo pela aprovação do relatório? De acordo. Com a palavra. Alguém pediu a palavra? Então, aprovada à unanimidade o relatório do desembargador Everton Schwab Pinto Júnior, com os nossos cumprimentos. O processo pautado sob o número 6, o desembargador Jorge Nascimento Viana requer prorrogação por 90 dias do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar, terminal 141-31-20-1908. Quem está falando? Quem está falando? Pedindo a prorrogação por 90 dias, referido processo, em função da pandemia provocada pelo Covid-19. Todos de acordo? Aprovado à unanimidade. O processo pautado sob o número 7, que é expediente por meio do qual apresenta-se minutas de resoluções que tratam da modernização da administração judiciária. Já entregue adredemente aos eminentes pares, com os relatórios da comissão que tratou do assunto, comissão essa presidida pelo desembargador Simões, e que fizeram parte desembargador Robson e desembargador Arthur Neiva, e dizer que coloca em votação as integrações de comarcas conforme adredemente foi acordado em sessão reservada. Todos de acordo? Aprovada à unanimidade as minutas de resoluções de integrações de comarcas. Presidente, apenas mencionar que serão feitos pequenos acertos em umas poucas resoluções, conforme discutido na sessão reservada. Certo. Em sessões posteriores, iremos, pequenos acertos serão analisados com os eminentes pares. Mas, no momento, em sua integralidade, são aprovadas as resoluções e as respectivas integrações de comarcas. Senhor presidente. Com a palavra. Ficou acertado na reunião reservada que haveria uma exposição de motivos, uma fundamentação de votos por cada colega, dada a relevância da questão. Os eminentes pares querem fazer a fundamentação de pedidos? Eu estou pronto para fazer, senhor presidente, também. Com a palavra. Sendo agora sim a sessão pública, o momento de fazer a justificativa, como manda o artigo 93, 9 da Constituição, né? Eu quero não só fundamentar, mas inicialmente registrar meus cumprimentos à comissão pelo importante trabalho levado a efeito, um trabalho com total transparência, com a participação das associações, associação dos magistrados, os advogados da OAB, Sind Judiciário,
Então, houve um debate amplo e tiveram oportunidade de participar, magistrados também, dando a sua contribuição. Então, eu quero cumprimentar o desembargador Carlos Simões, o desembargador Robson Albanese, o desembargador Arthur Neiva, o desembargador Fernando Zardini, inicialmente também a desembargadora Janete, que participaram efetivamente dessa comissão de proposta para modernização e reestruturação da organização do Judiciário Estadual. Então, sendo feito as junções de comarca no momento complicado em que o tribunal precisa de mais desta providência. Passamos por uma grave crise financeira e é essencial que seja adotada essa medida, que trará também mais eficiência e além de grande economia para os cofres públicos, nada menos que 12 milhões por ano serão economizados com essas medidas propostas pela comissão e encaminhadas muito bem por Vossa Excelência. Há de se ressaltar que não se trata de extinção de comarca, mas apenas de junção de comarcas e que não haverá não afetará nenhum dos predicamentos do magistrado, inclusive em relação à inamovibilidade será garantida, tudo está previsto nas resoluções trazidas e, então, senhor presidente, eu só tenho a enaltecer o trabalho da comissão e de Vossa Excelência e dizer que pequenos pontos ficaram para uma apenas para um acerto até a próxima quinta-feira, ficam de já aprovadas as resoluções, e em relação a algumas poucas comarcas, Fundão, Santa Leopoldina, Frei Chaves, São Domingos, São José, pequenos acertos serão levados a efeito até a próxima quinta-feira. Então, eu só quero, assim, registrar meus cumprimentos, uma vez mais, a Vossa Excelência, e dizer que aprovo com louvor as propostas trazidas por Vossa Excelência. E aproveito só um fechozinho, o desembargador Ney talvez não tenha se atentado, que dia 30 é o natalício do desembargador Carlos Roberto Mione, que está não mais na atividade, mas um colega que saiu há muito pouco tempo e prestou os mais relevantes serviços ao Judiciário Estadual. Eu deixo registrado meus cumprimentos sinceros àquele colega. E assim, senhor presidente, é como me manifesto. Aprovado. Senhor presidente, Desembargador Manuel. Peço permissão a Vossa Excelência para subscrever na íntegra as palavras do eminente decano, também aprovando e parabenizando a comissão pelo excelente trabalho. Desembargador Pedro. Eu peço a paciência do colegiado, mas é um momento grave, eu queria deixar registrada a minha posição. Hoje, sob um certo ponto de vista, vivemos um dia histórico, um dia de mudança de rumos. Há umas boas 3 décadas, era o objetivo do Tribunal de Justiça que cada município fosse uma comarca. Essa não era uma política equivocada. A presença de um juiz de direito e de um promotor de justiça é fator de estabilidade em qualquer comunidade.
Ouvia, porém, naqueles dias, sobre a necessidade de se ter a máxima prudência no avançar rumo a este objetivo, sob pena de restar inviabilizada financeiramente a instituição. Havia que se otimizar e administrar a distribuição da força de trabalho conforme a necessidade de cada local. Passadas 3 décadas, contemplo o passado e percebo que não fomos sábios na gestão dos recursos materiais e humanos. Não estou, como não estarei em qualquer ponto deste pronunciamento, a apontar o dedo para quem quer que seja, e fique isto muito claro. A culpa é difusa e, sob vários aspectos, sequer de ser atribuída exclusivamente ao Tribunal de Justiça. Foi assim que surgiram leis dividindo as comarcas em categorias, dentro da tradicional, mas pouco sábia, ânsia da humanidade em classificar o que quer que seja. Para cada categoria, uma dada quantidade de servidores. O resultado foi uma falta de inteligência tenebrosa na gestão. Em comarcas pequenas, havia apenas 20% da quantidade de processos atribuídos a cada servidor da capital, conforme o levantamento que fiz há uns bons 15 anos. E não havia o que ser feito, dada a inamovibilidade prevista nos concursos públicos da época. Assolou-nos, então, praga outra, os interesses paroquiais. Todos os municípios buscavam ser também comarca. Para conseguir este objetivo, valia tudo, desde recorrer à influência política até apelar para vínculos de origem dos nossos desembargadores. Imprudentemente, fomos inchando aos poucos nossa estrutura. Quero registrar de forma enfática que avisos não faltaram. Foram dezenas as vezes, nas quais vi colegas mais antigos alertando sobre as consequências da expansão imprudente dos nossos quadros. Acabavam ignorados, por serem antigos e por estarem contra a política do momento. Eis aí lamentável aspecto cultural da nossa gente. Não importa se no universo público ou privado, cultivamos a mentalidade inserida em expressões do tipo bananeira que já deu cacho, rei morto, rei posto, ou rei está morto, vivo rei. É assim que, a um alto custo, praticamente inviabilizamos em nosso país a tão lógica e sábia continuidade administrativa. De toda sorte, conforme previsto, chegamos a um ponto de inchaço em nossa estrutura física e humana. Enquanto este processo se desenvolvia, iniciávamos um outro, não menos ruinoso, objeto de sério alerta de Vitor Hugo. Quem perde o valor, perde tudo. Ao longo das últimas décadas, enquanto instituição, perdemos o valor. Pelos mais variados motivos, por conta de fatores internos e externos, perdemos o valor. Chegamos ao triste dia de hoje. Temos no papel comarcas às mancheias. Para quê, se não temos e nem teremos servidores que nelas trabalhem? E que os tivéssemos, já não temos e também aqui nem teremos juízes em número suficiente e nem recursos para a manutenção adequada de tantos prédios. Premidos por este quadro dramático, retiraremos a muitas comunidades um sério fator de estabilidade. A muitas delas restará um sentimento de humilhação e desamparo. Senhor presidente, cortaram minha palavra. Houve um probleminha aqui. Um momentinho. Retornou. Não foi aqui. Eu discutei plenamente. Foi não? Restará, senhor presidente, egrégio tribunal. Há muitas comarcas um quadro de humilhação, um sentimento de humilhação e desamparo, eis a verdade. Tal preço das décadas de cegueira. Sim,
e eu quero deixar isso registrado perante o público, a população que nos assiste. A culpa está no passado e não no presente. O fato, no entanto, é que simplesmente não há solução outra, e tão cedo haverá. O brilhante realizado pela comissão reflete isto, e eles mesmos lamentam a aspereza do momento. Tenho, no entanto, com a responsabilidade de desembargador que deverá permanecer na casa ainda mais de 2 décadas, que registrar e por escrito minha visão de futuro, e com a legitimidade de terceiro membro mais antigo deste órgão e seu ex-presidente, que devo neste momento gravar o que minha experiência me diz. E ela me grita em alto e bom som que as medidas hoje tomadas não serão que mero paliativo. Estamos apenas comprando algum tempo. Nossa crise é séria demais, eis a verdade. Contemplemos nossos juizados. A carência de servidores e magistrados, consideradas as tarefas do momento, é absurda. Passamos a conviver com o poder constituído, que depende cada vez mais de estagiários. Não nos entendemos enquanto corpo, eis a verdade. Ao Tribunal de Justiça, aos juízes e aos servidores, cada um com interesses próprios, muitas vezes distintos dos da instituição. E pouco conversam entre si. Aliás, quase nunca conversam. Quando o fazem, têm como interlocutores, não raramente, o Conselho Nacional de Justiça ou instâncias superiores do Poder Judiciário. Em alguns casos, os jornais e cartazes pelas ruas. É triste ver isso em um ambiente de pessoas tão instruídas. É triste. Arrisco dizer, após umas 3 décadas na instituição, que apenas temos feito andar para trás. E uma das grandes culpadas é a falta de diálogo interno. Há em nossa instituição episódios de falta de compreensão? Sempre houve, sempre haverá. Isto é humano, mas nada que um bom diálogo não resolva. Melhorar este estado de coisas não é tarefa exclusiva da presidência, é responsabilidade de todos nós. Cabe-nos, a cada servidor e magistrado, criar uma cultura de diálogo, cultivar a razoabilidade. Eu não posso crer, senhor presidente, que uma instituição de pessoas tão cultas não consiga resolver a contento seus problemas administrativos internos. Iniciado este processo, mais espiritual que material, chegaremos então ao passo seguinte, a eliminação dos papiros. Não há, e acentuo minha certeza, condições de melhora do que quer que seja enquanto estivermos presos ao papel. Somos hoje um dos mais atrasados tribunais de justiça do Brasil em termos de tecnologia, e dizer que um dia já fomos vanguarda. Há alguns anos esse estado de coisas foi previsto. Calculou-se que estaríamos em séria crise de recursos humanos e que a única saída seria a virtualização dos processos. Será esta saída para, através do aumento de produtividade, podermos redimensionar e redistribuir a força de trabalho. Não há outra. Contemplo hoje o Espírito Santo. Quanta falta nos faz, particularmente neste momento de pandemia, o processo virtual. Vejo advogados sofrendo, o povo idem, e nossa instituição sangrando, impotente. Mas não se pense que resolver isso é simples. Não é. E assim porque, em nosso Estado, há muitos seguidores da exclamação de Machado de Assis. Seja a favor da modernidade, mas jamais a aplique. Retorno à década de 1980. O saudoso desembargador Renato de Matos iniciou algo inédito em nosso sistema judicial, um sistema de numeração única dos processos via computador. Até então, era virtualmente impossível aos advogados a localização de um processo por seu número a partir de um cadastro único, dado que cada local tinha o seu. Recordo-me de que ele foi pessoalmente ao Poder Executivo solicitar os recursos para a execução desta salutar tarefa. Deveria ter recebido apoio, miseravelmente algum incentivo, mas que nada.
aguardava o farto número de agressões e sabotagens. Peço licença para transcrever algumas frases que ouvi naqueles dias. Esse sistema do Renato tem números demais, uma confusão. Ninguém está gostando desta nova numeração. Renato é um palhaço. Um palhaço. Ouvi isso da boca de um advogado idoso, cujo nome peço licença para omitir, porquanto já falecido. Dentro das fileiras do Poder Judiciário, ouvi impropérios outros, de mesma cepa, por parte de colegas que já faleceram. Peço a todos um instante de reflexão. Tudo o que ele queria era unificar os números dos processos via computador, possibilitando a todos localizá-los com segurança e rapidez. Só isso para ser chamado de um palhaço. Hoje a padronização é nacional, por ironia, até com mais dígitos, e todos acham muito bom que assim seja. Mas quanto tempo perdemos? Quanto mal foi feito? Chego aos idos de 1990, começava a minha carreira, fui encarregado de levar a cada cartório e gabinete do Poder Judiciário capixaba aquele que seria o primeiro computador de trabalho que jamais haviam visto. Passei a ser o palhaço da vez. Como diz a canção, prefiro chorar na chuva. Assim, basta dizer que fui, na honrosa companhia do desembargador Renato de Matos, hoje nome de nossa sede, também eu, um palhaço. Hoje soaria bizarro conceber um mundo das leis sem computadores, mas como perdemos tempo. E assim o processo virtual. Tão logo anunciado, movimenta-se uma estrutura imensa para retardá-lo ou impedi-lo, para sabotá-lo. Eis o termo adequado. Quero, e o faço fortemente, deixar claro que não termos ainda avançado, não é culpa de sequer uma administração desta casa. É culpa desta estrutura, presente interna e externamente. Os motivos dessa gente são os mais mesquinhos possíveis. Giram normalmente em torno da defesa do meu espaço, da minha informação, do meu setor e etc. Eventualmente passam pela inveja pura e simples, materializada na conhecida expressão botar azeitona em empada alheia. E chegam frequentemente naquele comodismo no qual todos nós, em maior ou menor escala, incidimos. Nossos administradores apenas permanecem no cargo por 2 anos, meros 2 anos. Na prática, terão menos que 1 ano para realizar qualquer projeto que seja, e não conseguirão fazê-lo quando uma estrutura que lhes é anterior e que lhes será posterior fica a desaconselhar e retardar procedimentos. Simples assim. São vítimas, eis a verdade. E este quadro é especialmente dramático, quando poucos dentre nós dominam o uso da informática. Ficam quase que reféns. Espero que, diante do cenário dramático que se nos descortina, surja, nem que seja por egoísmo, um pouco de lógica. Parece incrível, mas hoje processamos e julgamos habeas corpus de forma virtual e, premidos pelo momento, ninguém está achando ruim. Muito pelo contrário, as soluções surgiram do dia para a noite e estão funcionando. Se proposto isto há algumas poucas semanas, a grita teria sido geral. Não há servidores, não há recursos, alguns advogados não têm computador, não estamos preparados e etc. Hoje funciona e foram os próprios servidores a conceber as soluções. O problema, pois, não é tecnológico ou material. A estrutura já a temos, está aí. Basta querermos, basta removermos da equação aquele que meu saudoso pai denominava espírito do cavalo de Troia, que em poucos meses teremos uma nova instituição. Já vejo este equino em marcha e a galope, sussurrando pelos nossos ouvidos que a modernidade são essas sessões por videoconferência. Não há modernidade alguma nisso. Que há de excepcional em utilizarmos um simples aplicativo e uma câmera? Sim, a estrutura já começa a infundir conceitos errados.
a semear a impressão de que já estamos fazendo época e não mais precisamos avançar. Não, não estamos. Dentro em breve encerrar-se-á a pandemia, desligar-se-á o aplicativo Zoom e retomaremos todos o ramerrão do atraso. Não há progresso nisso, há apenas constrangimento. Encerro minhas palavras, egrégio tribunal, pedindo desculpas pelo alongar de minha fala e fazendo 2 apelos, 2 súplicas, que iniciemos em todas as instâncias e setores uma cultura de reuniões periódicas, como tal previstas em calendário, para que possamos, aos poucos, desarmar espíritos e resolver problemas enquanto ainda de pequena expressão. Um foro normatizado e permanente de diálogo, eis o que peço. E que iniciemos imediatamente a virtualização geral da nossa instituição através de um esforço concentrado. Haverá dificuldades e problemas, mas serão mínimos quando comparados com os que hoje vivemos. Já não podemos esperar mais. Que se tenha pena dessa instituição, pena dos advogados, pena do povo e aos mesquinhos de plantão, pena de si próprios, diante do futuro tenebroso que surge ali na esquina. Temos hoje a felicidade de estar um desembargador do porte de Ronaldo Gonçalves de Souza à frente desta casa e do desembargador Fernando Bravin coordenando o setor de informática. São pessoas bem-intencionadas, querem acertar, querem realizar, mas precisam do apoio de todos, sob pena de encontrarem a desilusão e o cansaço. Seres humanos que são, afinal. Já fizeram muito. Muito estão fazendo e muito querem fazer. Que contem com o apoio sincero e entusiasmado, não apenas de seus colegas, mas de todo mundo do direito. É o apelo que faço. É com essa súplica, senhor presidente, que aprovo as medidas apresentadas e cumprimento a Vossa Excelência e a comissão. Embargador Sérgio Visuto. Senhor presidente, eu concordo com tudo quanto foi falado até agora, especialmente com as palavras proferidas pelo desembargador Pedro Balso Rosa e, notadamente, quando ele se lembrou em elogios do desembargador Renato Matos. É o que eu tinha a dizer. Embargador Sérgio Gama. Presidente, eu, mais uma vez, quero cumprimentar a comissão, que, de uma forma competente e num lapso temporal curto, relativamente curto, aprovou o projeto de resolução que hoje nós aprovamos, que representa um passo gigantesco em direção da modernidade. Eu quero também cumprimentar Vossa Excelência pela persistência na votação, pela paciência que teve em nos ouvir e pela forma como vem presidindo com muita competência esse egrégio Tribunal de Justiça. Eu sou um otimista. Creio que um avanço no processo judicial eletrônico já disse que irá concluir totalmente até o final do mês de outubro. O Tribunal de Justiça, com certeza, com a aprovação desses 2 projetos, aquele que reviu o plano de carga e salário dos servidores e hoje, da unificação de comarcas, creio que nós daremos um passo gigantesco para que a modernidade chegue ao Tribunal de Justiça. Ouvi com atenção as observações feitas pelo desembargador Pedro, com elas concordo, ainda que parcialmente. Ele foi muito feliz quando disse que isso vem de longa data. Nós temos procurado, na medida do possível, corrigir as nossas deficiências. Prova disso que os nossos juizados estão funcionando de uma forma brilhante, isso é reconhecido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. O desembargador Fernando Bravin vem fazendo um trabalho maravilhoso também à frente da supervisão, da TI. Então, eu sou um otimista. Eu acredito no futuro e acredito e tenho orgulho do Tribunal de Justiça, da qual eu faço parte. Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns à comissão. Vamos em frente. Se Deus quiser, dias melhores virão
para que o Tribunal de Justiça possa melhorar cada vez mais a sua prestação judicional. É como manifesto. Aprovo a resolução com aquelas observações já feitas por alguns colegas que me antecederam. Estou com a palavra, presidente. Com a palavra, presidente. Desembargador Sérgio Gama, tivemos um pequeno problema, mas foi solucionado aqui pelo setor da TI. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu, Sérgio Gama. Sérgio Gama. Concluiu? Concluí. Desembargador Fábio Klein. Senhor presidente e eminentes colegas, conforme todos os colegas já têm conhecimento da minha posição, eu também aprovo a integração das comarcas, mas com o registro expresso de que o tribunal se dispõe a reestudar as situações relativas às comarcas de Bom Jesus do Norte, Apiacá e São José do Calçado, a situação da comarca de Fundão, a situação da comarca de Alfredo Chaves, a situação da comarca de São Domingos do Norte e a de Santa Leopoldina. Santa Leopoldina é, sem dúvida, uma das comarcas mais antigas do estado do Espírito Santo. E, como já discutimos, como já colocamos e ponderamos, é razoável que nós façamos reflexões a respeito dessas situações específicas e de outras que, porventura, surgirem, guardando observância não só a esses critérios técnicos e objetivos, mas também considerando a importância histórica de cada um e também a facilidade da prestação do serviço jurisdicional para o próprio jurisdicionado, criando as melhores situações para que esse serviço chegue ao jurisdicionado da forma mais fácil possível. Volto a parabenizar a comissão pelo denso e analítico trabalho a respeito da questão. Era o que eu tinha que dizer, presidente. Senador Samuel. Presidente, eu parabenizo a comissão pelo extraordinário esforço e trabalho desenvolvido. Aprovo integralmente a integração das comarcas e os ajustes serão feitos como manifestaram o desembargador Adalto e o desembargador Fábio. Desembargador Ney. Senhor presidente, eu quero, nessa oportunidade, também cumprimentar os membros da comissão constituída e que elaboraram o projeto de resoluções. Realmente fizeram um trabalho louvável. E também, senhor presidente, quero deixar assente, mais uma vez, que esse projeto não está extinguindo nenhuma comarca. Ao contrário, é um projeto de integração. E, diante disso, senhor presidente, eu não tenho nenhuma dúvida em aprová-lo, feitas, evidentemente, as exceções bem pontuadas pelo desembargador Adalto. É como voto. Desembargador Zé Paulo Comum. Pois não. Eminentes pares, senhor presidente, doutor subprocurador-geral de Justiça Judicial, participantes desta sessão virtual, eu também gostaria, em primeiro plano, de parabenizar efusivamente os membros que elaboraram essa proposta importante, que representa exatamente, nas palavras do desembargador Pedro, o futuro. Nós estamos aí, para e passo, tomando medidas, adotando medidas, obviamente, que elas são provocadas pela mesa diretora, com a participação efetiva de todos os eminentes pares, no sentido da melhoria contínua dos trabalhos desenvolvidos, da melhoria contínua do exercício
e da atividade jurisdicional. Quando se fala em integração, eu penso exclusivamente numa coisa. O PJE se aproxima a passos largos, como bem dito pelo desembargador Fernando Bravinha, pontuado aqui algumas vezes. Nós estamos pensando seriamente no fortalecimento. Integração significa fortalecimento, unir para poder vencermos as nossas necessidades, que são prementes nessa oportunidade. Nós vivenciamos aí um momento dificílimo para a sociedade, para o mundo, que é o Covid-19, que vem dizimando milhares e milhares de vidas entre nós, inclusive foi mencionado Mia Bignem, nosso querido amigo de longa data, um cidadão que sempre o tinha como uma pessoa que poderia auxiliar os mais novos, na minha condição, inclusive, da condição de promotor, depois como magistrado, sempre uma palavra amiga, generosa, e também, em contrapartida, né, saudar sempre as vitórias contra esse mal invisível que foi a doutora Cláudia Araújo, inclusive nossa vizinha. Então, esse momento é o momento da oportunidade, o momento para virarmos, né, e tomarmos um novo rumo na história do Poder Judiciário capixaba. Isso aí só tenho a parabenizar todos, presidente, e com certeza votando pela aprovação com os adminículos já colocados. Dona Mia. Presidente, eu gostaria de manifestar, presidente. Desembargador Carlos Simões. Exatamente. Desculpa. Presidente, eu agradeço a oportunidade de Vossa Excelência e eu quero dizer algumas palavras, até para tranquilizar a nossa classe, porque desde o início, quando eu recebi essa incumbência, no mês de agosto do ano passado, na presidência do eminente desembargador Sérgio Luiz Teixeira Câmara, nós, juntamente com o desembargador Robson Luiz Albanês e Arthur José Neiva, também foi indicado pela MAGES os juízes Ayon Mergar, Glícia e Werley Campana, e 3 membros da OAB, atendendo à disposição de lei expressa nesse sentido, no sentido de que fizéssemos um estudo e apresentássemos à presidência nesse sentido de integrar algumas comarcas e também unidades judiciárias, considerando uma série de fatores e, dentre eles, uma exigência constante do Conselho Nacional de Justiça que nos impunha uma solução a respeito desse problema. Então, a situação ela chegou a um ponto em que nós tivemos que tratar desse assunto com bastante cuidado. Então, inicialmente, eu tomei conhecimento, tomei pé da situação. Havia um trabalho já feito pela desembargadora Janete e sua equipe, e também pelo desembargador Fernando Zardini, que estava responsável pela análise da Resolução 219, e esses assuntos todos foram encaminhados, então, a esta comissão. E, depois de várias discussões, com participação, como eu já disse no início aqui, totalmente transparente, eu agradeço, inclusive, a participação dos colegas desembargadores, dos juízes, especialmente, que nos deram uma contribuição muito grande, doutor Daniel, como presidente da MAGES, a desembargadora Janete também, vice-presidente, esse contato amistoso, leal, cortês, e abriu as portas para que nós tivéssemos um diálogo com a classe. Eu me reuni com os juízes em Cachoeiro de Itapemirim, todos os juízes do Sul, me reuni também aqui na capital, em Linhares, para levar aos colegas e acalmar os ânimos, tendo em vista o indevido e irresponsável vazamento que houve no trabalho inicial, que era um trabalho embrionário lá de 2013, 2014, feito pela equipe técnica do Tribunal de Justiça, ainda atendendo aos primeiros relatórios de inspeção do Conselho Nacional de Justiça.
esse vazamento gerou várias incompreensões, manifestações injustas, inclusive de que o Tribunal de Justiça estava extinguindo comarcas, vilipendiando competência do Poder Legislativo, quando isso não é verdade. Está na lei textualmente que integração de comarcas se faz por meio de resolução. Dando cumprimento à lei, e nós, então, agimos dessa forma. Se fosse de outra forma, claro que nós não teríamos chegado a esse resultado. Nós teríamos que encaminhar ao poder competente para aprovar qualquer tipo de alteração, mas não é o caso. Então, nós ouvimos o sindicato dos servidores, o síndico judiciário, participou ativamente, embora a lei não contemple o sindicato, mas ele participou, ele sentou à mesa, deu sugestões, recebi presidente de seccional de OAB do interior, outros advogados, houve troca de advogados da comissão. Quer dizer, o debate foi amplo, a OAB se reuniu com os representantes das seccionais, com as 18 seccionais, chegaram à conclusão que são contra o projeto. Eu tenho um ofício do presidente da OAB dizendo que a OAB, ouvindo a seccional, manifesta-se contrário ao projeto, quer dizer, deu a sua opinião, mas os próprios advogados participando da comissão deram contribuições e alguns pontos, nós, desembargadores, juízes presentes, advogados e servidores que discutiram, nós convergimos em muitos pontos do nosso trabalho. Claro que algum outro ponto gerou aquele vazamento indevido e irresponsável, gerou insatisfações entre os juízes, promotores, algumas manifestações, políticos, vereadores, prefeitos. Eu recebi inúmeras comissões no meu gabinete, o desembargador Rossi, que me substituiu no momento que eu não estava presente, também recebeu essas comissões. Todos os ofícios que nós recebemos foram respondidos, eu decidi sobre todos, mandei informar a todos. Esses ofícios, esses documentos, constam dos anexos ao trabalho que eu encaminhei à presidente. Então, eu quero deixar bem claro aqui que nós fizemos um trabalho dentro do que nos foi possível de transparência, honesto e leal à lei e à resolução do CNJ, inclusive ombreados com as entidades que representam os servidores e a magistratura. Se o trabalho não saiu a contento, eu peço desculpa por algumas falhas que eventualmente possam ter ocorrido. Nós somos humanos, estamos sujeitos a elas. Mas fizemos o melhor que pudemos. E outra coisa, é preciso colocar em mente que é integrar ou integrar. Se nós não fizéssemos, ou se nós não fizermos, o CNJ iria mandar fazer e eu iria impor. Essa é a nossa realidade. Isso precisa ser dito. Agora, o que nós precisamos? Desarmarmos os nossos espíritos. Temos, nesse momento de dificuldade que nós atravessamos, financeira, orçamentária, o espírito público de entender que nós precisamos de alternativas para nós sairmos do buraco em que nós nos metemos. Esses problemas históricos estão desaguando agora. A integração de comarca, ela visa otimizar o serviço. Daqui a pouco nós temos que trabalhar pensando no futuro, com a modernidade, com o PJE. Essa é a meta que Vossa Excelência, inclusive, nos coloca aqui, o desembargador Fernando, o segundo grau já está se aparelhando nesse sentido. Então, é preciso compreender a situação. É preciso entender que nós vivemos um momento em que nós temos que cooperar, nós temos que doar os nossos sacrifícios para que nós possamos funcionar. A gente só não enxerga a dificuldade que nós temos quem não quer enxergar ou quem pensa de outra forma. De maneira que tudo foi feito de boa fé, com boa intenção, atendendo aos reclamos das classes envolvidas, dentro dos limites regrados pela resolução do CNJ e a lei que rege a espécie. Então, presidente, e eu quero fazer um registro final. Eu quero aqui agradecer profundamente a equipe do Tribunal de Justiça. Marcelo, a Ana, a Aline. Eu? Ele fechou sem querer, ó. Só habilitar aqui. Na hora que estava agradecendo. O Bador Simões fechou o microfone dele. Não, fechou sem querer. Eu quero dizer o seguinte, eu estou fazendo um registro final, presidente, com relação aos servidores do Poder Judiciário
que nos auxiliaram, a Aline, a Ana, o pessoal da equipe técnica, o Marcelo, os assessores que participaram posteriormente, o desembargador Zardini também, que deu essa contribuição, a desembargadora Janete, todos esses elementos, o Daniel, presidente da Magis, os colegas juízes, que foram muito importantes, os servidores que participaram, a ADA, que participou, e a quem eu tenho um apreço e um respeito muito grande. Então, nós demos toda a atenção e houve democracia nas discussões. Nada foi imposto, nada foi colocado sem que não houvesse transparência, como eu não admitiria que fosse diferente. Eu quero deixar isso bem claro, quero dizer a todos que nós já debatemos, já deliberamos, que alguns ajustes, o desembargador Fábio já citou, inclusive, eles serão feitos e, posteriormente, nós faremos esses ajustes. Isso é um passo inicial. Então, a lei nos permite fazer essas adequações por resolução e, posteriormente, nós iremos fazendo os ajustes que forem necessários. Mas que há necessidade, eu fico muito feliz entendendo quem possa estar inconformado, alguma manifestação contrária, isso faz parte do jogo democrático. Mas eu quero dizer aqui, presidente, que eu faço aqui, eu voto também pela aprovação do projeto, com os acréscimos feitos por Vossa Excelência, por sua equipe, e também os adendos feitos pelo desembargador Fábio Penha, desembargador Adalto e outros que me antecederam com relação a esses ajustes em algumas integrações que nós precisamos fazer, e desejo que Vossa Excelência continue nessa linha de ação com serenidade, com essa firmeza, para que nós possamos seguir em frente e levarmos o nosso Poder Judiciário a caminhos melhores. E pedir a Deus que nos ilumine e que nós possamos superar as nossas dificuldades. Agradeço as manifestações dos colegas em nome, como presidente da comissão, e sempre estou à disposição do tribunal para quaisquer discussões e estou pronto a colaborar. Muito obrigado, presidente. E é como manifesto. Embargador Nami. Eminente presidente, eminentes pares, inicialmente eu gostaria de cumprimentar os membros integrantes da comissão de reforma dessa lei estadual 788/2019, instituída pela portaria 026/2019 e presidida pelo eminente desembargador Carlos Simões Fonseca, que acaba de se pronunciar, composta ainda pelos eminentes pares, desembargadores Robson Luiz Albanês e Arthur Zé Neiva, e contando, inclusive, com a participação efetiva do excelentíssimo desembargador Fernando Zardini Antônio, e de forma precursora, inclusive, a todo esse trabalho, também a participação da desembargadora Janete Vargas Simões, os representantes da OAB, a Magis e síndicos judiciários e todo o corpo de servidores que, direta e indiretamente, contribuíram para a consecução deste projeto que hoje estamos votando. Estamos vivenciando um momento histórico e, nesse sentido, devo cumprimentar o eminente presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, porque, a despeito de todos os percalços e dificuldades com que se deparou no início de sua gestão, tem promovido, sob seu comando e o apoio do egrégio Tribunal Pleno, a aprovação de projetos de extrema relevância que estão conduzindo este egrégio Poder Judiciário a um outro plano de atuação. Foi assim em relação à reformulação do plano de cargos e salários, agora com esse projeto de unificação das comarcas, um projeto extremamente complexo, envolvendo todo o Estado do Espírito Santo, com estudos os mais aprofundados possíveis, diante de particularidades e peculiaridades de cada município. E todo esse debate concorreu para que chegássemos a este desiderato final tão importante para o Poder Judiciário.
e logo, não tenho dúvidas, o mais breve possível, estaremos também aplaudindo e comemorando a informatização de todo o egrégio Poder Judiciário, a começar pelas comarcas do interior, em conjunto com esse egrégio. O projeto de integração de comarcas, conforme já salientado, ele não importa na extinção das comarcas. A despeito de toda essa remodelação do Poder Judiciário, foram previstas situações particulares alusivas a postos avançados de atendimento ao jurisdicionado, que em absoluta hipótese ficará desamparado, e a visão, com devido respeito àqueles que pensam em sentido contrário, ela é em sentido diametralmente oposto. É uma visão que tenho de que o Poder Judiciário, passo a passo, se torna, de forma inequívoca, mais eficiente, mais moderno, mais aparelhado. Tudo em favor da atenção que deve ao jurisdicionado, que, em última análise, é este que recebe a prestação jurisdicional. E toda a comunidade jurídica também, advogados, vão estar sendo, de toda sorte, abrangidos, contemplados em relação a esses passos tão significativos que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo tem formalizado, com o esforço de todos os colegas, se debruçando sobre as matérias, refletindo, apontando sugestões e caminhos para que cada vez mais possamos levar o Tribunal de Justiça à condição que ele merece. Com essas considerações, eminente presidente, e sem prejuízo de ampliar ainda o debate no tocante a determinadas situações eventualmente passíveis de ajuste, eu aprovo, no momento, integralmente o projeto, cumprimentando uma vez mais Vossa Excelência e os membros integrantes da comissão. É como pronuncio, senhor presidente. Vereador Daí José Bregunce. Presidente, eu também quero cumprimentar os eminentes desembargadores que compuseram a comissão que elaborou esse trabalho, doutor Simões, doutor Robson, doutor Arthur. Cumprimentar Vossa Excelência pela firmeza na condução desses projetos necessários para o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Lembrando que, conforme destacaram os desembargadores Adalto e Fábio, alguns casos pontuais serão examinados em futuro breve, de modo que eu aprovo, senhor presidente, o projeto de resoluções da integração das comarcas. Aprovo, presidente. Desembargador Telêmaco. Senhor presidente, da mesma forma, os ilustres pares que me antecederam, eu também quero cumprimentar e parabenizar todos aqueles que fizeram parte dessa comissão pelo brilhante trabalho que apresentaram. Também gostaria de subscrever todas as manifestações que foram feitas pelos colegas que me antecederam, desembargador Adalto, desembargador Pedro, desembargador Manuel Rabelo e todos que me antecederam. E, no mais, senhor presidente, eu estou aprovando o projeto, deixando claro que sofrerá posteriormente pequenos ajustes, mas eu aprovo o projeto com muito prazer, muita honra e, aliás, quero parabenizar Vossa Excelência pela firmeza que vem dirigindo essa casa e por ser, na verdade, o presidente que está realizando este ato tão importante para o Poder Judiciário. É como me manifesto. Desembargador William Silva. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, parabenizo na condução do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo pelas iniciativas. É isso que esperávamos de Vossa Excelência quando elegemos.
Cumprimento todos os colegas que estão participando dessa sessão plenária deste tribunal. Parabenizo a todos os membros da comissão, servidores, colegas, juízes, desembargadores que participaram, AMAGES, advogados e etc., a todas as pessoas que participaram desse trabalho que estamos agora a aprovar. E não tenho dúvidas, também aprovo, aderindo aos fundamentos apresentados pelo nosso decano, desembargador Adalto, e pelo desembargador Pedro, obviamente, né, e aos demais colegas que me antecederam. Como penso e voto. Estou aprovando, presidente. Desembargadora Eliana. Senhor presidente, eu mais uma vez registro meus cumprimentos efusivos à comissão, presidida pelo desembargador Carlos Simões, que nos apresentou um excelente trabalho, mas cumprimento Vossa Excelência e a sua equipe pelo aperfeiçoamento que fez ao projeto da comissão, aderido pela comissão integralmente. E, senhor presidente, aderindo às manifestações anteriores, eu aprovo, mas com a ressalva já feita pelos colegas que me antecederam, quanto àquelas comarcas que nós, na discussão administrativa reservada, entendemos que deve aguardar. Não vou nomeá-las, porque o desembargador Fábio Klein já as nomeou. E, então, com esta ressalva, eu aprovo e cumprimento a todos. Desembargadora Janete. Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, bem como toda a comissão. Quero fazer minhas as palavras do desembargador Pedro Walsfeld Rosa, que com muita propriedade disse toda a angústia que nós estamos passando por esse momento tão difícil. É um projeto necessário de sobrevivência, sem o qual não sabemos qual será o futuro do Poder Judiciário daqui a muito pouco tempo. Quero dizer a todos que participaram da comissão, os juízes, os sindicatos, os advogados, que trabalharam muito trazendo a sua contribuição, mas que alguns ajustes foram necessários pelo Tribunal de Justiça. Então, nem sempre vai agradar a todos, porque é impossível se agradar a todos num projeto do tamanho que nós estamos aprovando hoje. Mas eu acredito, como o desembargador Sérgio Gama disse, sou também otimista, e que o novo pode ser inovador, vai ser inovador, será motivador de grandes projetos, vai ampliar o acesso à justiça, vai fazer com que os juízes, os advogados, o Ministério Público e a população tenham um melhor serviço por parte do Poder Judiciário. Eu aprovo, presidente. Desembargador Robson. Presidente, eminentes pares, advogados presentes nessa sessão, eu gostaria de cumprimentar o eminente presidente pela serenidade e pela celeridade no tratamento desta matéria, de fundamental importância para o Poder Judiciário deste Estado. Gostaria também de cumprimentar o eminente desembargador Simões pela condução dos trabalhos desta comissão, com a tranquilidade, com o rigor, às vezes, com que se ouve durante as reuniões que tivemos. Gostaria também de dividir os elogios que foram dirigidos a mim e aos demais membros com os servidores do grupo de apoio, o Marcelo Tavares, a Aline Cândida Mendonça, a Ana Clara Dávila, a Deisilane Farias Miranda e o Wagner Oliveira Marques. E, no mais, presidente, sem maiores delongas, aprovo a resolução e também entendo, neste momento, que deve ser prestigiado aí as manifestações dos colegas relativamente àquelas comarcas que foram mencionadas. E, no mais, cumprimento a todos pelos trabalhos que está sendo feito. Desembargador Wallace Pandolfo Kiefer. Eminente presidente, cumprimento Vossa Excelência, bem como os membros da comissão, parabenizando-os, e eu digo que aprovo a resolução. Desembargador Jorge Viana. Presidente, cumprimento todos os envolvidos nesse trabalho, aprovo e quero aderir às manifestações trazidas pelos eminentes colegas. Aprovo o projeto.
Desembargador Fernando Bravin Rui. Eu aprovo, senhor presidente. Aprovo, com louvor, cumprimentando a comissão. Me recordei de um fato muito específico, citado pelo desembargador Namir, em situações em que o tribunal se envolvera e superando seus obstáculos. O desembargador Gama talvez lembre disso, naquela reunião do CNJ sobre a adequação do Poder Judiciário entre a primeira e a segunda instância, dois temas muito cobrados pelo conselheiro Márcio Schaeffer Fontes, que efetivamente presidiu aquela reunião. Os dois pontos não se referiam à retirada de gabinete de servidores, não se referia a um gato pingado de servidores para um lado e para o outro. Se referiam a dois grandes temas. O primeiro tema, o plano de cargos e salários. O segundo tema, a integração de comarcas. Desde aquela época, o tribunal vem maturando, vem apreciando esses dois grandes temas e chegando a um final de bom consenso. Então, senhor presidente, eu aprovo e quero aderir às manifestações do desembargador Adalto e cumprimentar a manifestação do desembargador Pedro, que não que tenha se lembrado do meu nome, mas por ter se lembrado do PJE. Em poucos anos, nós teremos outras referências do que é um fórum. Fórum não vai ser para ir lá ver o processo, para conversar com o servidor, para folhear processo. Isso não vai existir. Não é o prédio que é relevante a essa situação. O jurisdicionado, ele não está interessado em ir ao fórum, ele quer a solução do problema dele. E a informatização que Vossa Excelência está implementando me surpreende também. Encaminhando aos pares a notícia mais recente, houve uma adequação do calendário, o treinamento para a migração do Projúdio para o PJE já ocorreu, já está implementado o PJE em todos os juizados, e não é verdade que as demandas do Poder Judiciário, 80% das demandas são físicas, o passivo é 80% físico, mas as novas demandas já superam a mais da metade de distribuição do Poder Judiciário em processos do PJE. E, na sequência, haverá implementação já na primeira instância, um calendário próprio para que esses processos que tramitam, a partir de então, na primeira instância, dentro do PJE, sigam até o tribunal. Se um processo ou outro se adiantar em termos de segundo grau, primeiro nós temos o agravo já no PJE, e a apelação passará por um calendário de ajuste e técnica de como será superado isso aí até que o PJE seja implementado. Mas isso é coisa, seja implementado. Isso é coisa de 3 meses, 4 meses, é um calendário específico. Então, meus cumprimentos, a lembrança do desembargador Pedro. Nós acreditamos nesse projeto, e a integração de comarca é parte disso aí, parte de um grande projeto. Temos defensores envolvidos nesse programa de modificação do Poder Judiciário, e eu quero citar, lembrada pelo desembargador Namir, a desembargadora Janete, uma guerreira, uma amiga, uma desembargadora ativa dentro do tribunal. Tá? Seria redundante dizer o quanto a admiro profissionalmente e pessoalmente. E foi lembrado pelo desembargador Namir também, uma vez que não compôs a comissão, mas trouxe relevantes elementos e colaboração para que isso, ao final, chegasse a este resultado. Então, senhor presidente, eu, de forma muito positiva, muito animado, eu aprovo o projeto e respeitando, lógico, aqueles colegas que externaram algumas dúvidas e querem revigorar, remover alguns fundamentos para que seja consolidada em si a decisão final sobre algumas comarcas. Então, é nesse sentido que voto, e, mais uma vez, parabenizando o desembargador Simões, a comissão, e a todos que se envolveram nesse grande projeto do Estado do Espírito Santo. É como voto. Desembargador Everton. Eminente presidente, egrégio tribunal, eu gostaria de parabenizar mais uma vez a comissão pelo excelente trabalho, parabenizar a todos os servidores, todos os juízes, todos que auxiliaram nesse belíssimo trabalho, parabenizar a Vossa Excelência, a equipe da presidência, pela condução desses trabalhos, e eu aprovo integralmente, presidente.
Desembargador Fernando Zardini. Senhor presidente, queria cumprimentar Vossa Excelência, né, saudar a comissão na pessoa do desembargador Carlos Simões e completei, senhor presidente, no último dia 18 de maio, 5 anos que estou nesta corte. E como um magistrado que veio de uma outra instituição, eu pude presenciar e acompanhar de uma forma ímpar os avanços e as modificações que o Poder Judiciário capixaba vem sofrendo num curto espaço de tempo. Aqueles que olham de fora parece algo pouco. O novo traz resistência, gera expectativas, traz, muitas das vezes, diversas consequências que não são previstas. Mas nós estamos dando passos que serão fundamentais para a construção de um novo Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo. Um passo importante foi dado por ocasião da aprovação do novo plano de cargos e salários. Nós sabemos o quanto isso reflete em todos nós, e quando falo em todos nós, falo não apenas em magistrados, mas também nos servidores. Hoje está se dando um passo substancial na otimização de diversos recursos. Esse trabalho que foi capitaneado pelo desembargador Carlos Simões, ele traz em si o esforço de uma comissão interinstitucional na parte de recursos humanos, na parte de tecnologia da informação, de infraestrutura, enfim, presidente, traz toda uma gama de serviços para que se pudesse otimizar num relatório extremamente substancioso os resultados que hoje se apresentam. Eu quero aqui trazer o meu voto, né, não apenas no sentido da aprovação, com as observações que já foram postas por aqueles que me antecederam, mas deixar também, nesta data que eu reputo um marco bastante significativo na história do Judiciário capixaba, de reconhecimento ao trabalho de todos aqueles que estão e que estarão envolvidos na construção dessa nova realidade. É como eu voto, senhor presidente. Desembargador Arthur José Neiva. Eminente presidente, demais pares, eu quero inicialmente cumprimentar Vossa Excelência pela forma firme, como vem conduzindo essas necessárias mudanças no Poder Judiciário deste Estado, e cumprimentar também aqui todos, não só os membros da comissão que apresentou este estudo técnico relativamente à integração de comarcas e também de várias, mas também aqueles que nos antecederam no desenvolvimento desses estudos, que foram os desembargadores Fernando Zardini e a desembargadora Janete, bem como toda a equipe técnica deste tribunal, que nos forneceu meios para que pudéssemos chegar a essas conclusões. E, como já conversamos na nossa reunião reservada, presidente, eu concordo plenamente, apoio plenamente a aprovação de todas as resoluções apresentadas por esta presidência, apenas também, obviamente, admitindo que possamos, obviamente, melhor analisar as situações relativas a algumas comarcas, já antes mencionadas aqui por diversos daqueles que me antecederam. Aprovo integralmente, presidente. Embargador Jorge Henrique. Presidente, inicialmente cumprimentar Vossa Excelência pela serenidade, pela sabedoria na condução do nosso Poder Judiciário. Saudar ainda e cumprimentar toda a comissão pelo trabalho realizado, na pessoa do desembargador Carlos Simões, bem como o desembargador Robson Abanês e o desembargador Arthur Neiva. A todos que antecederam, os servidores, magistrados que colaboraram, a AMAGES, a OAB, eu aprovo, senhor presidente, a proposta e acredito no futuro, porque é com atitudes dessa natureza que a gente está pensando, gerindo o nosso futuro. Só dessa forma a gente vai ter uma luz aí no fim de tudo. Bem como saudar e ressaltar as palavras do nosso desembargador Pedro, que o fez, da angústia que sentimos
e dos desafios que virão. Mas, principalmente, presidente, eu vou aderir aqui à manifestação do desembargador Adalto, do desembargador Fábio, do desembargador Samuel, estão aprovando com as ressalvas de pequenos ajustes nas comarcas já mencionadas. É o registro e também parabenizando o desembargador Bravinho aí com o PJE, que está vindo aí de ventos em pouco. É o novo judiciário, é o registro. Desembargadora Elizabeth Lourdes. Presidente, egrégio tribunal, inicialmente eu quero cumprimentar e parabenizar todos os integrantes da comissão, na pessoa do desembargador Carlos Simões, que realmente fizeram um hercúleo e excelente trabalho. E, nesse momento, eu aprovo esse projeto de integração. Naturalmente, vão ocorrer eventuais ressalvas e acertos que serão discutidos posteriormente, conforme já esclarecido por outros integrantes desse egrégio tribunal, e eu aprovo esse projeto. Parabenizo também Vossa Excelência pela forma tranquila e serena que vem conduzindo essas discussões de interesse primordial para esse egrégio tribunal. E vamos pensar num futuro melhor também para todo o judiciário. Obrigada, presidente. Eu registro a presença do desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, e Sua Excelência, por ser substituto, não irá votar nessa matéria. Eminentes pares, dou, então, como aprovadas as resoluções que tratam da reintegração de comarcas no Estado do Espírito Santo. Diria mais, eminentes pares, que eu queria agradecer à comissão presidida pelo desembargador Simões, com o desembargador Robson e o desembargador Arthur Neiva, pelo excelente trabalho realizado e entregue a esta presidência, e que nós, como eu já disse aos senhores, fizemos algumas mudanças, mas poucas. Creio que 95% do trabalho foi da comissão encabeçada pelo desembargador Simões, e que teve como braço direito, esquerdo e até o corpo todo o nosso querido diretor-geral, doutor Marcelo Albuquerque, que foi de grande, transcendental importância para o coroamento dessa aprovação hoje aqui. Diria mais, eminentes pares, que quando eu tomei posse como presidente dessa corte, no dia 12 de dezembro, se os senhores não se recordam, no meu discurso, eu disse que quando eu era estudante do Grupo Escolar Padre Anchieta, em Jucutuquara, aprendi os 23 municípios que o Espírito Santo tinha. 23. Hoje, temos 79. E houve uma época de vacas gordas, como disse o desembargador Pedro, onde criaram-se comarcas, municípios, em lugares que não poderiam nunca virar município. Mas esse não foi um problema só do Espírito Santo. Esse foi um problema do Brasil. E o Brasil está pagando hoje o preço caro de ter feito isso, a essa época de vacas gordas, em que tudo foi feito sem ser pensado. E hoje é um dia histórico, para o judiciário capixaba. E quem sabe será também espelho para outros tribunais. Alguns já estão também fazendo, mas tenho certeza que o nosso tribunal vai ser espelho para que mudanças também ocorram Brasil afora, em outros tribunais. Estão de parabéns o nosso tribunal, todos os funcionários, meus juízes auxiliares, doutor Tiago Albani e doutor Felipe Horta, a nossa querida doutora Aline, a doutora Juliana,
todos os funcionários dessa corte que não mediram esforços para que hoje pudéssemos fazer esta votação. Não pensem os senhores que foi fácil. Não foi fácil. Mas estamos já há alguns dias no trabalho para que isso acontecesse. Isso foi pensado, repensado, e o momento escolhido foi o dia de hoje. E hoje é um dia feliz para mim. Estou cumprindo o que disse no meu discurso de posse. Integração de comarcas é a tábua de salvação do judiciário capixaba. Além de outras metas que nós temos que fazer. Mas essa meta de hoje é de transcendental importância. Obrigado a todos os senhores que estão fazendo parte deste momento histórico, que talvez daqui a anos os senhores estarão contando para os seus netos, quiçá bisnetos. Que Deus nos abençoe. Eminentes pares, concedo a palavra agora, antes de terminar, ao doutor Josemar Moreira, digno procurador, que, por um equívoco, nós nos esquecemos de conceder a palavra à Sua Excelência. Doutor Josemar Moreira, por gentileza. Eminente desembargador presidente, em vosso nome, tenho o prazer e a honra de cumprimentar todos os eminentes desembargadores, senhores advogados, partes aqui presentes, saudar de igual forma o desembargador Carlos Simões. Tenha certeza que uma data histórica, ao dar cumprimento à resolução 219 do CNJ, vossas excelências promoverão um aproveitamento mais racional, equilibrado e econômico da força de trabalho, maior eficiência operacional e celeridade processual. É um momento de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Gostaria também de cumprimentar a nossa colega procuradora que nos assiste, a doutora Elda Márcia de Moraes Espedo, e anunciar, comunicar ao Egrégio Tribunal Pleno que amanhã, às 10 horas, teremos a posse dos novos conselheiros do Conselho Superior do Ministério Público. Serão empossados a doutora Elda, a doutora Carla Sandoval, a doutora Isabel Cristina, o doutor Fábio Velo e eu também, como integrante da nova composição. Gostaria de parabenizar a todo o Poder Judiciário por essa implementação da Resolução 219. É uma nova modernidade, é uma nova forma de economicidade em tempos tão escassos de recursos públicos. E vossas excelências também estarão contribuindo para o governo do Estado do Espírito Santo na gestão dos recursos públicos. Fica aqui a nossa homenagem ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Senhor presidente, a última intervenção pela MAGES, pela ordem. Uma palavra. Vossa Excelência deferiu a remessa de cópia do estudo, mas a MAGES não teve acesso às resoluções que Vossas Excelências aprovaram. Eu pediria que Vossa Excelência deferisse também o acesso da associação a essas resoluções que acabaram de ser aprovadas, para que fossem remetidas por e-mail. Será providenciado. Eminentes pares, obrigado. Devido ao adiantado da hora, já nos aproximamos das 19 horas. Eu creio, já estamos às 5 horas. Senhor presidente, pela ordem, Fernando Bravin. Essas resoluções hoje são minutas, elas só serão resoluções depois que Vossa Excelência assinar e publicar no diário. Exatamente. Então, as resoluções são resultado das nossas votações, elas não existem, porque existe uma minuta para encaminhamento. Agora, vai ser publicado no diário, depois que Vossa Excelência assinar, pode encaminhar publicamente qualquer um. Data vênia. Em pleno acordo, presidente. O desembargador Fernando tem razão, respeitosamente. A resolução se torna resolução depois de publicada. Antes disso, não existe. É uma minuta. Lógico, que é diferente do ofício de Vossa Excelência que estava assinado. Nós temos que fazer ajustes ainda. Vossa Excelência já disse que vai implantar de acordo com a conveniência, a oportunidade e a dinâmica que Vossa Excelência está imprimindo à sua administração. Então, nós aprovamos a integração, agora as resoluções, que uma a uma, elas serão conhecidas depois de publicadas. Simples assim. Desembargador Simões, desculpa, mas apenas porque o sentido da publicidade da sessão foi para que a população
e a AMAGES também tivesse conhecimento das Sim, resoluções. a AMAGES terá conhecimento, assim como o público em geral da advogação, quando a resolução for publicada. Nós aprovamos o projeto, agora a resolução de aprovação ainda será publicada. Não tem sentido nós encaminhar minuta de resolução para ninguém. Né? Nós estamos encaminhando minuto de voto, né? É minuta de voto e relatório, isso não tem sentido, dá para ver, né? Até porque, presidente, serão feitos pequenos ajustes, então não há por que encaminhar agora. Claro, sem dúvida. Tem que ter a compreensão, doutor Rafael. Doutor Rafael, infelizmente, o Egrégio Tribunal está entendendo que não devemos passar cópia de resolução que ainda não foi publicada e muito menos assinada pelo presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra, por gentileza. Com todas as vênias, senhor presidente, não foi lida nenhuma das resoluções que nós aprovamos. Nós aprovamos em lote, homenageando a comissão e Vossa Excelência que aperfeiçoou o trabalho. Agora, se a sessão é pública e as resoluções não foram lidas, então que Vossa Excelência defira a leitura de todas as minutas aprovadas, porque se a sessão é pública, eu, com todo respeito, entendo que não só a AMAGES, mas todos que nos assistem, têm direito de saber o que aprovamos. Com todo respeito, não houve leitura do que aprovamos. Então, ao meu ver, eles têm direito de conhecer, sim, o que aprovamos. Senão, não tem a publicidade desejada. É como eu também, presidente. Eu me manifesto no mesmo sentido, excluindo aquelas comarcas que foram ressaltadas com um posterior estudo. Eu acho que deve ter, sim, conhecimento a mais, deve ter, tantas outras partes também. Essa é a sugestão que eu faria, a desembargadora Janete já adiantou, que sejam lidas, então, as resoluções, exceto aquelas poucas que nós vamos fazer os ajustes. Infelizmente, desembargador Alto, vou indeferir esse requerimento de Vossa Excelência. Vou ler todas. São José do Calçado, comarca receptora, comarca integrada, Bom Jesus do Norte e Apiacá. Alegre, comarca integrada, Jerônimo Monteiro. Afonso Cláudio, comarca integrada, Laranja da Terra. Águia Branca, comarca integrada, São Domingos do Norte. Colatina, comarca integrada, Marilândia. Mimoso do Sul, comarca integrada, Muqui. Linhares, comarca integrada, Bananal, Rio Bananal. Barra de São Francisco, comarca integrada, Água Doce do Norte. São Mateus, comarca integrada, Jaguaré. Pancas, comarca integrada, Alto Rio Novo. Guaçuí, comarca integrada, Douro do Rio Preto. Iúna, comarca integrada, Ibitirama. Cachoeiro de Itapemirim, comarca integrada, Atílio Viváqua, que é comarca vaga, e Vargem Alta, Provida. Guarapari, integrada, Alfredo Chaves. Pinheiros, integrada, Boa Esperança. Ibiraçu, integrada, João Neiva. Serra, integrada, Fundão. Cariacica, integrada, Santa Leopoldina. Anchieta, integrada, Iconha. Montanha, integrada, Mucurici. Conceição da Barra, integrada, Pedro Canário. Venda Nova do Imigrante, integrada, Conceição do Castelo. Domingos Martins, integrada, Marechal Floriano. Marataízes, integrada, Presidente Kennedy. Itapimirim, integrada, Rio Novo do Sul. Itaguaçu, integrada, Itarana. São estas as comarcas receptoras e, respectivamente, integradas. Alguns pequenos ajustes, conforme os eminentes pares já mencionaram, serão feitos a posteriores. Eminentes pares, devido ao adiantado da hora, eu vou encerrar esta sessão. Diria aos senhores que estou estudando fazer uma sessão extraordinária. Vivemos um momento difícil. Há notícias de que, possivelmente, segunda-feira, haveria um lockdown. Então, estamos nessa expectativa toda aí. Mas pensamos em fazer uma extraordinária. E, para encerrar, fizemos hoje uma ponte histórica. A época de vagas gordas ficaram para trás. Passamos para um momento diferente.
um momento sublime de progresso. Que Deus ilumine essa nossa decisão. Agradeço a todos que participaram para que isso acontecesse, de forma direta, de forma indireta, a todos, do mais alto posto até ao de menor posto. Todos fizeram parte disso. Dou por encerrada essa sessão. Corta